Isbi-Benob foi um guerreiro filisteu que tinha raízes entre os gigantes. Sua breve história na Bíblia ficou conhecida pelo fato de ele ter quase conseguido matar o rei Davi durante uma batalha. Após esse confronto com Isbi-Benob, Davi foi aconselhado pelos líderes militares a evitar liderar as tropas israelitas em batalha. O nome Isbi-Benob provavelmente sugere uma associação com a localidade de Nob. No entanto, alguns estudiosos chamam a atenção para a possibilidade de que este não seja necessariamente um nome pessoal. Isso ocorre porque o nome Isbi-Benob, em hebraico Ishbi-Benob, representa a vocalização proposta pela tradição massorética para a leitura correta do texto, conhecida como Kere. Para esclarecer, o texto hebraico bíblico é consonantal, ou seja, consiste apenas em consoantes. Portanto, estudiosos judeus medievais, ao trabalharem para preservar o texto bíblico, acrescentaram sinais ao texto original para indicar a maneira correta de leitura e pronúncia. O Kere, em essência, representa como o texto deve ser lido, enquanto o texto hebraico consonantal, na forma original como foi escrito, sem esses sinais ou marcações dos massoretas, é conhecido como Ketib. Essa questão pode, em algumas situações, influenciar a interpretação de uma determinada passagem bíblica. No caso específico de Isbi-Benob, a leitura do texto com as vocalizações dos massoretas parece favorecer a ideia de que seja um nome pessoal. No entanto, o texto hebraico, na sua forma original, também pode ser interpretado como referente a um grupo genérico de filisteus de Nob, entre os quais havia um guerreiro descendente de Rafa, cuja lança tinha uma ponta que pesava quase 4 quilos. É importante notar que, sob essa interpretação, o guerreiro em questão permanece anônimo no registro bíblico. A história bem conhecida de Davi derrotando o gigante Golias é uma narrativa famosa, mas muitos não estão cientes de que, em um momento posterior, Davi quase foi vítima de outro gigante. Embora o nome de Isbi-Benob não seja completamente certo, a maioria dos estudiosos concorda que ele era um homem de estatura extraordinária, conforme indicado no texto bíblico que o descreve como descendente de Rafa. Este texto se encontra em 2 Samuel capítulo 21, versículo 16. É geralmente aceito que essa referência se relaciona com os Refaíns, que eram conhecidos como um grupo de gigantes. Além disso, o termo Refaíns no texto bíblico pode englobar os Emins, Zanzumins e Anaquins, todos notórios por sua grande estatura. Eles foram expulsos durante as conquistas lideradas por Josué, mas aparentemente alguns deles encontraram um abrigo entre os filisteus. Apesar das informações limitadas disponíveis sobre Isbi-Benob na Bíblia, é evidente que ele era um guerreiro habilidoso, visto que o texto menciona o uso de armas novas e uma lança com uma ponta de bronze que pesava mais de 3 quilos. Notavelmente, a lança de Isbi-Benob era mais leve do que a do gigante Golias, que tinha o dobro do peso. O relato bíblico narra o ataque de Isbi-Benob a Davi, quando este último já estava exausto pela batalha. Nesse momento crítico, Abisai, sobrinho de Davi e um dos valentes guerreiros do rei, veio em seu socorro, matando o gigante filisteu. O texto bíblico não fornece uma data específica para esse confronto em que Isbi-Benob quase derrotou Davi. Alguns sugerem que essa batalha pode ter ocorrido no início do reinado unificado de Davi, possivelmente antes de Jerusalém se tornar a capital política e religiosa do reino de Israel. Outros argumentam que essa luta pode ter ocorrido em um período posterior, quando o rei Davi já estava mais idoso. O texto bíblico claramente destaca como Davi escapou por pouco da ameaça de Isbi-Benob. A ação rápida de Abisai, o irmão de Joabe, também representa um exemplo da providência divina que protegia o rei, conhecido por ser um homem segundo o coração de Deus. No entanto, o susto que Davi vivenciou nessa batalha resultou na decisão de seus homens de não permitir mais que ele retornasse ao campo de batalha. Os comandantes israelitas perceberam a vulnerabilidade do rei
e chegaram a um consenso de que Davi era um ativo tão valioso para a nação que não deveria ser mais exposto ao risco nos campos de guerra. Assim, declararam que aquele tinha sido o último conflito militar em que Davi atuaria como comandante. A linguagem simbólica empregada nessa parte do texto bíblico é notável. Davi é descrito como a lâmpada de Israel, uma metáfora profundamente enraizada no contexto litúrgico e espiritual do povo hebreu. Os servos de Davi temiam que essa lâmpada fosse apagada, ou seja, preocupavam-se com a possibilidade de o rei ser morto em batalha e com isso sua dinastia ser extinta, como descreve o texto de 2 Samuel, capítulo 21, versículo 17. Essa imagem da lâmpada está relacionada ao candelabro que permanecia aceso no santuário, representando a constante presença e favor de Deus. Ao designar Davi como a lâmpada de Israel, o texto sugere não apenas que ele desempenhava um papel central na estrutura política e religiosa da nação, mas também que era o canal por meio do qual a aliança divina era mantida e suas bênçãos eram derramadas sobre todo o povo. Você pode encontrar este texto em 2 Crônicas, capítulo 21, versículo 7. Adicionalmente, essa metáfora da lâmpada não apenas o identifica como o líder responsável por manter a luz da dependência e do favor divino acesa em Israel, mas também como aquele que irradiava essa luz para iluminar e abençoar as nações circundantes. Assim descreve o texto de 2 Samuel, capítulo 22, versículo 29. É importante destacar que a história bíblica posteriormente confirma que o Messias prometido viria da linhagem de Davi. Em Jesus Cristo, todos os símbolos e promessas prefigurados em Davi e sua dinastia se cumpriram. Jesus é a verdadeira luz do mundo, capaz de iluminar aqueles que caminham nas trevas. Essa lâmpada jamais se apagará e seu reino será eterno.